Não, Ó, mas voltando, vamos. vamos fazer um resumo assim, né? Eu acho que é importante assim, a mentoria ela não vai falar só de, o que eu achei interessante é que ela não fala só de gestão, né? Ela fala de comportamento, ela fala de espiritualidade, que independente da religião de qualquer um, eu acho que é importante, né? Ele te traz frutos muito positivos. E nada mais de ajudar donos de oficina, porque é complexo, né, cara? Você ficar só na mão de obra ali tentando resolver problema e do outro lado tem um ralo jogando dinheiro seu fora com tanto suor que você está tendo e aplicando, né? Então, eu acho que é uma ferramenta muito forte e que vale muito a pena, cara. É um investimento muito assim, muito promissor. É igual o treinamento do Bruno, né, meu? É tudo muito promissor. Um monte de coisas, às vezes, eu ia, porque eu sabia que ali a pessoa que estava ministrando aquele treinamento poderia falar alguma coisa que trouxesse uma virada de chave para que eu pudesse aplicar dentro da oficina. Então sempre eu acreditava que alguma coisa eu ia ser beneficiado, eu ia ganhar algum presente ali daquela pessoa que estava palestrando, que estava falando alguma coisa ali. Então eu sempre trabalhei muito com essa possibilidade, nunca desmereci ninguém. E todas as vezes que eu ia com o coração aberto para aprender, sempre aprendia muito, né? Isso daí sem dúvida nenhuma, acho que foi um dos pontos aí. Hoje, graças a Deus, a gente tem a condição de escolher os treinamentos ou escolher as imersões que você pague, que não é barato, mas mesmo assim o espírito de aprendizado ali, de com o coração aberto para ganhar o conhecimento é muito grande, através de um livro, né? Você ter contato com um livro ali e poder ser beneficiado aqui para comprar um livro que saiu aí, o último livro do Augusto Cury, meu, que fala os doutores da mente. Meu, eu ouvi um podcast aí dele com o Thiago Brunet, você vê só de ouvir o podcast, você fica com vontade de ler o livro. Por quê? Porque o que eu vou continuar aprendendo, eu vou aplicar dentro da Tagma ali para os colaboradores, aplicar na minha vida, aplicar com a Roberta e com a Duda. E assim a gente vai trabalhando. A gente não pode perder a oportunidade de instância nenhuma, né, Paulo? Eu acho que ele não me ouviu, mas tranquilo. Paulão, bora pro descanso? Eu acho que ele não tá. Acho que ele não tá ouvindo aí. Acho que deu tilt aqui na internet. Ah, entendi. Tá travando, Edu. Eu tô conseguindo ver você, mas acho que você não tá conseguindo me ver. Mas tranquilo, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar aqui. A gente já teve um tempo bacana aí que a gente estava conversando aí. Quero agradecer a participação surpresa aí do Paulo aí. Agradecer ele aí. E amanhã a gente está junto aí. Depois só manda uma mensagem aí, vendo o horário aí que você vai estar disponível, para a gente já dar sequência lá. E os amigos que estão aqui, né, se tiver alguma dúvida, não deixe de assistir às aulas da jornada resgate da oficina mecânica. E se tiver alguma dúvida, manda um direct pro Eduardo também, manda um salve aí e que grandes coisas vão acontecer a partir da semana que vem aí. Certo, Paulo? Certíssimo. Vocês estão com o melhor professor aí. Aproveitem. Ah, então bora, né, mano? O Paulo é um cara espetacular. A aula dele vai ser muito poderosa. Tentar ajudar todo mundo aí, né? Pra todo mundo ganhar dinheiro. Exato. E ter uma vida com melhor qualidade, né?
Sim. Trabalhar menos, ganha mais. É isso aí. Então, fechou, meus amigos. Muito obrigado, Lilian. Muito obrigado. Né? Tá aí, ó, Rogério Motopeças, tá? Todo mundo aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Os amigos aqui, né, do Facebook aí, o Anderson, o Silvio e mais outras pessoas que também estão aqui. Deus abençoe aí. Desafios, né, Lilian, são feitos para ser conquistados aí, são feitos para a gente poder romper as barreiras e crescer. Né? Se tem problema, se tem desafio, a gente, né, busca em Deus a solução, a gente cresce, transforma. E se deixar, eu falo muito. Para atingir a excelência, é necessário ter os desafios, né? Para chegar lá. Se não tiver os desafios, não atinge a excelência, né, Paulo? Sou eu que digo isso. Ave Maria. Ah, ô Eduardo, Mas se eu, eu não tivesse feito essa mentoria aí, cara, eu não sei não, meu. O bicho ia pegar pro meu lado. Eu não ia estar calmo não, assim. Não, mas o bicho. é o próprio Deus que cuida, filho. É o É, próprio Deus o que cuida, filho. E bicho tá outra, você sabe, pegando. você já sabe um pouquinho de onde Deus quer levar você, por isso que está acontecendo essas coisas. Sim, caminho é esse. Só acreditar. E vai dar, e vai dar tudo certo. Certo, meus amigos? Então, fechou. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Ah, Tô enlouquecendo. mas a intenção é essa. Na verdade, o enlouquecer não está relacionado à mudança de mentalidade, né? É isso daí, mano. É isso daí. Ô, Mas, vamos pô, já fazer um negócio, começou bem. já que voltou aqui. Ô, Paulo, vamos convidar o alemão aí para bater um papo aí, para saber como que é as coisas lá na oficina dele. Você tem um tempo aí, Paulo? Tem um tempo aí? Bora lá, bora lá. Bora, bora chamar ele aqui. Bora bater um papo com ele aqui, ó. Pera aí. Ele não me escuta. Ó, Ô, eu não conheço ele, hein? Eu não eu conheço ele. Vamos ver se ele entra aí junto com a gente aí. Só para fazer um bate-papo rápido aí. Isso se a internet não cair, né, mano? Se ele não entrar, eu chamo a Tá virada a Lilian. câmera. Se ele não chamar. Aí a Lilian acho é que uma vai poder rosa, falar é mais uma, coisa. é uma orquídea. Não, tem que virar a câmera. Não sei de ouvir a câmera. Aí, Aqui. entrou aí, ó. Ah, Aí, ó. agora virei a câmera. E aí, meu amigo, como é que você tá? Muito boa noite. Tá dando retorno lá no celular. Eu tenho que desligar aí, eu acho. Tá dando... Você tá conseguindo me ouvir aí? Agora eu tô ouvindo. Ah, muito boa noite, meu. O Só tô pessoal no chama fone de você de ouvido, não alemão? sei se não tá dando retorno. O pessoal chama você de Ah, alemão mesmo? alemão? Alemão. É Josmar, meu nome. Tá. Vamos ficar no alemão, né, Tô Paulo? sem o áudio. Você fala da onde, ô alemão? Paulo, não ri não, pelo amor de Deus. Não me deixa em saia justa de novo, não. Eu não tô ouvindo. Peraí, deixa eu fazer o Tô seguinte sem o aqui. áudio. Aí, você fala da onde? Qual que é a cidade que você tem sua oficina, alemão? É Viamão RS. Rio Grande do Sul. É uma cidadezinha, é uma cidade próxima a Porto Alegre, né? Uma cidade vizinha, Rio Grande do Sul. Aí, ó, conterrâneo do Cabana-Cara aí, ó. Você Cara, tem. a gente vinha enfrentando Pode falar. bastante problema na oficina e na questão da gestão, tanto financeira quanto com o colaborador. Cara, a gente se deparou numa situação assim que até o ponto de pensando em fechar e desistir e partir para outro lado, assim, sabe? Porque a gente deu uma virada de chave também grande, assim, a gente deu um impulso bem bacana na oficina na pandemia. Eu vinha de uma oficina menor, de um espaço físico menor, mas onde o prédio era meu. Hoje a gente conseguiu um espaço maior, sair do espaço que era. A internet hoje não tá legal, né? É,
Putz, eu pensei que é o dele, né? Porque você tá. Eu falei assim, oxe, o Paulo não tá se mexendo, mano. Será que é? né? É, E sim, tu contar com pessoas que acreditam naquele trabalho, naquele investimento que tu tá fazendo ali. Então, muito difícil pra gente, assim, conseguir organizar o time, botar a coisa para rodar, assim, sabe? Então, a gente está tentando hoje, depois que eu comecei a ver os vídeos aí, de acompanhar o Edu e tal, eu venho no meu concepção, assim, eu tô chamando de soco no pulmão, né? Que é o cliente chegar, tu ser reto, direto, não fazer rodeio na hora de dar o orçamento, entendeu? Então, muitas vezes até a Lília, na hora da gente montar um orçamento ou coisa parecida, dela ficar com medo de passar o orçamento para o cliente ou se pôr no lugar do cliente, tipo, pô, aquilo ali é um problema que não é nosso, é um problema que é do cliente. Se ele está pagando aquele valor foi porque ele não cuidou do carro dele, então ele vai ter que pagar aquele valor ali, né? Então, da gente tentar ajudar o cliente da maneira mais fácil possível, que seja cabível para ele pagar, ou muitas vezes da gente ter algum tipo de orçamento que tu vai dar para o cliente. Por exemplo, a gente se deparou com um problema hoje, que foi um orçamento que a gente mandou para um cliente nosso, que ele estava com problema no módulo da injeção do carro dele. Então a gente tirou o módulo, até tu chegar naquele diagnóstico e tu dar aquele orçamento preciso para o cliente, foi difícil, né? Então eu perdi tempo, tu tem que dedicar aquele teu tempo em cima do carro do cliente e tal, só que o cliente também não entende que depende de um orçamento que tu tá mandando para ele, aquilo ali tu precisou botar a mão e precisou fazer algum tipo de serviço. Para daqui um pouco tu ter que chegar num orçamento para o cliente e ele dizer que não quer mais, ou que, deixa como tava então, só que o cliente não entende também que tu perdeu tempo e que tu precisou botar a mão, obviamente, para poder identificar o problema do carro e o cliente não querer pagar por aquilo ali, né? o alemão, a mudança de mentalidade de dono de oficina, ela já trabalha. A gente sempre fala assim, eu ouço bastante o dono da oficina. Você está me ouvindo legal? Aumenta o volume. Você tá me ouvindo? Eu acho que tá sendo esse seu fone aí, porque, a gente tá ouvindo você perfeitamente aqui, né? E só que acho que ele não tá ouvindo a gente. Sim, ele fala que tá ouvindo. Tô ouvindo. Então beleza. A primeira coisa, assim, que a gente sempre trabalha é o interno do dono da oficina, a questão da mudança de mentalidade. Por diversas vezes, quando você estava comentando, né, explicando aí a situação que vocês passam aí, por exemplo, perder tempo, né, olhando o carro do cliente. A visão diferente que você tem que ter. Você não está perdendo tempo, você está investindo um tempo para você investigar qual que é o defeito do carro. Então, assim, a sua mente ela já tem que apagar algumas coisas, tem que apagar, perder tempo. A gente não perde tempo, a gente investe tempo, né? Então, quando você começa a trabalhar esse ponto, você vai conversar com o cliente, você vai deixar claro para ele assim, eu estou investindo um tempo para busca do diagnóstico, mas tem algumas outras coisas que vêm antes disso, né? Interessante para que você saber que lá nas aulas, né, da mentoria, a gente sempre fala acerca disso daí. Mas é interessante, assim, eu ouvi muita coisa de você, porque justamente a gente trabalha porque eu tinha essas crenças que você citou aí, eu tinha isso também. Né? E graças a Deus isso mudou. O Paulo tinha as crenças dele, também mudou. Outros amigos tinham crenças, né? Que eu vi que ao longo da semana você sempre estava participando com a gente. Então, assim, se aconteceu com eles, isso aí tá com a porta aberta aí, esperando você. A Lívia é sua esposa? Cara, é muito difícil hoje manter o negócio em pé e botar a coisa para rodar. Muito difícil. Sem dúvida nenhuma. Eu concordo com você.
Eu concordo com você nisso daí, mas é justamente pelo fato de ser difícil, a gente tem capacidade suficiente para transpassar essa dificuldade e conseguir ter vitória dentro das nossas oficinas. A Lilian respondeu aí. Você já tem uma vitória grande dentro da sua oficina aí, que é sua esposa com você ajudando. Eu tenho a minha, o Paulo está inserindo a esposa dele no processo da oficina. Meu, isso daí é sensacional. Você não sabe o quanto é bom a gente ter nossas esposas dos nossos lados aí. Tá me ouvindo aí, ô alemão? Tá me ouvindo? Ô Paulo, tá, depois de um ano tá chegando o áudio lá para ele. Eu acho que não tô ouvindo legal o teu. Então sai. Eu acho que tá ruim, tá bem ruim a internet. Tá demorando o áudio para chegar lá. Ô Lília, o aparelho que você está assistindo está próximo dele? Porque parece que você está recebendo um sinal melhor do que o dele. Chegou o áudio agora lá, Edu. É. Você viu o eco? Eu não sei como faz para tirar o. Eu não sei como faz para tirar o dele, mano. Vamos ver se entra no dela aí, ó. Saiu. Pronto, acho que agora melhorou, né? Aí, ó. Aí, ó. Agora melhorou, hein? Tá me ouvindo Agora legal melhorou, aí? show de bola. Agora tô ouvindo bem. Show. Segunda-feira, Lilian, já comprou um outro celular pro alemão. É brincadeira. Não, o pior é que é verdade, Eduardo, o pior é que é verdade. Meu celular, ele estragou o áudio do telefone e eu não consigo escutar sem ser com o fone de ouvido. Ah, Então, entendi. então, provavelmente o problema seja no telefone mesmo. Show de bola. Mas assim, dá uma pesquisada legal, não pode fazer gasto desnecessário dentro da oficina. Ô Paulo, você queria falar alguma coisa para ele aí? Agora dá para falar, ó. Não, é a questão sobre do diagnóstico, né? Na verdade, o diagnóstico ele é cobrado também, alemão, dependendo aí da circunstância e da forma que você falar com o cliente, né? Deixar bem claro com ele. Vou dar um exemplo. Chegou uma Fiat Toro para mim aqui que ela não pegava. Ela já tinha passado em 2 oficinas, condenaram outras peças, condenaram até o módulo de injeção. E aí eu descobri que a válvula EGR estava com o circuito aberto, né? Fazia com que o carro não vinha com arranque. Então a troca da válvula EGR é mais ou menos uns R$ 480. Só que eu cobrei 1.800 de diagnóstico. Olha a inversão. Então eu cobrei 1.800 de diagnóstico, que eu não condenei peça nenhuma, e a substituição da válvula, né? Então, dependendo da situação aí, né? Eu não falo orçamento, o Edu já sabe, eu falo estimativa de preço. Então, dependendo da estimativa aí, você cobra o diagnóstico, porque o cliente ele vai se sentir elogiado. Vai falar, pô, o cara fez um diagnóstico, ele tem todo o equipamento, todo o conhecimento técnico, toda a plataforma de assertivo técnico, né? Para poder chegar num diagnóstico assertivo e eu não ficar trocando peças desnecessárias. Então eu vejo por um lado de cobrar o diagnóstico. Isso
é válido e funciona. Na verdade, assim, a gente conquista o cliente, né, Alemão? A gente mostra, por exemplo, quando eu não sei aí quem foi que convenceu quem quando foi casar, né? Se foi você que convenceu a Lilian ou se foi a Lilian que convenceu você, né? Aquele do qual, por exemplo, se foi você, você de uma certa forma você se tornou, né, interessante, atraente, você de uma certa forma você prometeu para ela que você era a melhor opção para viver o resto da vida, né, do lado dela. Então, isso daí assim, é o que a gente faz. A gente tem que convencer o nosso cliente e entender todos os pontos, né? Que nem o Paulo falou. É uma proposta, é um cuidado e ele tem que enxergar valor em nós para justamente isso daí. Você vê que o Paulo, ele citou assim, outras pessoas tentaram resolver o problema, não resolveu. Ele resolveu, mas assim, não é só simplesmente o cobrar, né? Ele provavelmente ele fez todo um relatório, né? Fez todo um processo que ali na mentoria, que o Paulo já executava isso daí. Mas existe todo um processo que a gente aplica ali, ensina na mentoria, para você passar para o cliente. Ele, na hora que ele for pagar, né, isso daí, ele vê que, meu, valeu muito a pena. Nesse caso da Toro aí, valeu a pena, porque quantos lugares ele não foi Resolveu o e problema. não solucionaram o problema dele, né, e de repente trouxe. Então, o valor não é um problema. Aí fala assim, poxa, mas não cobrou a peça, né? Mas assim, e o valor da honestidade? Só está sendo transformado em horas de serviço do qual trouxe a solução para o problema do carro dele, né? Então, assim, E é ele a forma fica. como a gente mostra para o cliente, primeiro, o cuidado que a gente tem com ele, e o segundo, a valorização do nosso serviço. É o respeito mútuo, né? E fica aberto de ele levar o carro para trocar a válvula. Ele pagando o diagnóstico, ele pode levar o carro para trocar em outro lugar. Sim, com certeza. Exatamente. Não, mas Não, é bem... inclusive esse cliente aí do módulo da injeção, o que aconteceu? Depois que eu vim acompanhando aí o trabalho do Edu, na verdade eu vim acompanhando desde segunda-feira. Então, eu vou nas pautas e nas conversas aqui que a gente vai tendo, eu começo a anotar as coisas aqui, alguns pontos que eu vejo que eu tenho que trabalhar naquilo ali, algumas coisas que a gente vai se identificando, que automaticamente a gente vai tentando fazer uma mudança, e a mudança é difícil, que nem o Edu ontem comentou a respeito, quando tu começa a fazer uma academia, daqui a pouquinho tu tá inspirado, daqui a pouquinho tu desespera, ou tu começa a praticar um esporte, ou enfim, qualquer outra situação que tu vá começar a fazer qualquer coisa e tu acaba desistindo, assim é no teu emprego, no quem é dono de um negócio, daqui a pouquinho tu tá inspirado com o negócio, daqui a pouquinho tu acha que não tá dando certo e é difícil de tocar isso aí. E justamente tendo esse acompanhamento de segunda para cá, hoje, quando aconteceu essa situação com o cliente esse aí do módulo da injeção, foi o ponto que eu mandei um áudio para ele, a Lília ainda até falou, bah, agora tu chegou onde tem que chegar, né? Porque eu peguei e falei para ele o seguinte, né? Ele deixou o carro para mim com um defeito e eu cheguei e mandei um áudio para ele o seguinte, digo, cara, tu chegou aqui e me apresentou um defeito. Na metade do caminho eu descobri e dei o diagnóstico pro cara. Falei para ele, ó, o módulo do cara tinha entrado água para dentro, ele já tinha levado num outro cara que deram uma tapeada, no caso secaram o módulo, botaram no lugar, funcionou, entregaram o carro para ele. Mas o carro desde ali continuava com aquele defeito ali, né? Não pegava, reinava para dar a partida, dava muito solo para pegar, enfim. Daí eu descobri o que era, a gente solucionou o problema dele, né? O carro dele era um Fiat Palio e era um modelo daquela injeçãozinha a P2, que é a primeira que saiu com Redcam. Então, é um módulo que, aqui para nós, aqui é um módulo que é mosca branca de achar, não é todo lugar que tu acha para fazer o reparo, né? Enfim, consegui um outro módulo para ele, a gente tirou o arquivo de um, passamos para o outro, então quer dizer que isso aí tudo é mão de obra, que a gente tu fica um tempo ali mexendo no carro e a pessoa não entende o valor que tem aquilo ali. Aí, mas o ponto que eu quis chegar para ele é que eu descobri todo o defeito do carro dele, solucionei o problema dele e ele não me deu a real situação do carro, porque quando o cliente chega e diz, ó, isso aqui já molhou alguma vez, ou isso, aquele outro, isso aí já diminui a metade do tempo que tu iria levar para mexer naquele serviço ali. Verdade. Então ele não me falou a verdade para mim, eu falei o real problema do carro dele, que ele já sabia do problema que tinha, solucionei o problema dele, cobrei e ele ficou espantado com o valor que eu cobrei dele, entendeu? Que é uma coisa assim, pô, ele já tinha, e sendo que a mulher dele já tinha me falado para mim que ele tinha ido
3 ou 4 oficinas e não tinha resolvido, ele já tinha gastado uma grana. Então, para mim, que eu resolvi descobrir o problema dele, ele achou caro. Não é fácil, não. É um trabalho que você vai fazendo aí, mas que vai dar certo, viu, Alemão? É um trabalho aí Com que certeza, com certeza. não é fácil. Você vê assim, só o fato de você já estar interessado e você trilhar um caminho diferente, meu, isso daí não tem preço, né? Só que assim, a gente pode ir muito mais, né? E é o processo, não tem, tudo é processo, tudo é evolução, é crescimento e vai dar certo, irmão. Caramba, que bacana. Eu vejo sempre que todo dia você entra aí, você assistiu as lives aí. Você assistiu às aulas da jornada? Falta assistir a terceira aula agora. Vou Ah. assistir a terceira aula ali, eu quero... Vamos vir estar conversando aí para tentar entrar na mentoria e ver o que a gente consegue para agregar. E, inclusive, a gente frequenta a igreja, também foi uma das coisas que eu vinha focado, assim, sabe, pedindo, toda vez pedindo, e você vê que coisa louca, né? Eu ainda comentei com a Lília isso hoje, né? De tanto que eu pedi, de repente, uma hora para outra eu entrei no Instagram, daí apareceu um vídeo do Edu, me chamou a atenção, daí tipo, pô, o cara também com o mesmo propósito, daí tu já começou a falar, então foi o que foi me chamando a atenção, sabe? Daqui a pouco foi que nem eu falei para ela, né? Daqui a pouco era aquilo que eu estava pedindo, apareceu, sei lá, né? Vai saber, né? É o que a gente fala, né? É Jesuscidência, não é coincidência, é Jesuscidência, né? Jesuscidência, é verdade. Não, mas que bacana. Eu fico muito feliz porque assim, quando a gente começa a fazer o trabalho de fazer a divulgação, a gente ouve comentário tanto positivo quanto negativo, mas assim, o positivo é sempre maior, né? E aí é o que acaba inspirando a gente para trazer. Você vê que o que a gente trouxe de conteúdo, né, das lives, das aulas, meu, isso daqui assim, eu não tenho problema nenhum de passar. Tanto que assim, eu tenho o rapaz que é o nosso, a parte do marketing digital. E aí ele fala, pô, Edu, tem que ser um pouquinho mais restrito nas informações. Eu falo, não, meu, eu não tenho problema nenhum. Eu quero é derramar informação, né? Porque a gente já pregou isso dentro da Tagma. Eu entrego o valor para o cliente antes dele deixar o carro na oficina. Como que a gente pode entregar valor para o cliente antes do carro entrar na oficina? É a hora que ele entra em contato pelo telefone, você atender bem ele, é você fornecer algumas informações, é você trazer o explicativo, é você perguntar qual que é o carro, qual que é o ano, é o retorno rápido, porque hoje um problema muito grave que eu vejo dos clientes é assim, ninguém pode ir, nenhum de vocês dois pode ir, tá? Eu fui no barbeiro aqui que corta o meu cabelo e eu falei pra não rir, cara. Olha, irmão, eu falei pra você não rir, velho. Caramba, chegou. Mas eu vou lá pro cara passar a máquina e passar a navalha, velho. E é um bate-papo. No segundo toque. Então, assim, o que é atender bem o cliente? Meu, o cara entrou em contato com você, né? É a resposta rápida. Lá na Tagma a gente fala assim, meu, o telefone não pode chegar no terceiro toque quando tocar. Por quê? Porque tudo isso é respeito pelo cliente. Você está entregando valor para ele. E ali, quando o cliente manda uma mensagem, automaticamente você, na hora, já fala assim, posso te ligar? Aí a pessoa pode. Aí você, ao invés de responder através de mensagem, você liga, você fala com ela, você ouve a voz do cliente. Então, isso já são formas já de você já estar entregando valor para o cliente antes dele deixar o carro para você. Na hora que chega na oficina, ele já chega te valorizando, né? Então, tudo isso aí são estratégias aí que a gente tem lá dentro. Mas a gente vai conversar legal. Assiste a terceira aula. Claro, vamos sim. Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato aí. Agora eu queria fazer um negócio, Alemão.
Sempre que eu falo com o dono da oficina que ele tem a esposa perto, eu gosto de fazer uma pergunta para a esposa. Deixa eu perguntar um negócio para a Lilian. Ai, não acredito. Ai, meu Deus. É, legal. Boa noite, Lilian. Tudo bem? Boa noite. Quem Tudo que bem. dá mais Quem que dá mais trabalho lá na oficina? Você ou o alemão? O alemão. Muito bem. Você cuida da parte administrativa? Você que controla as Administrativo. finanças lá? Sim. Ah, então bacana. Como que é assim o jeito do alemão atender os clientes aí, segundo a sua visão? Ah, ele é bem atencioso. Às vezes eu acho que até é demais. Ele traz o cliente bastante, assim, aí às vezes muito para amizade, sabe? E aí, às vezes às vezes eu acho que desvirtua um pouco, entendeu? Daí os clientes acabam levando para amizade também. Né? É complicado porque o que acontece? Que nem uma coisa que ele falou é que a oficina dele era no bairro, então tem muitos clientes que conhecem familiar, assim, já entende? E agora, quando a gente expandiu a oficina, que a gente foi para um ponto melhor, deixa eu sentar aqui. Aí sim a gente começou a ter clientes que a gente não conhecia, entende? E aí eu acho que ele traz, igual ele traz para o familiar, ele tenta conhecer o cliente, né, saber todo o histórico do carro, isso eu acho importante. Mas sobre a conversa, assim, ele é bem atencioso. Isso daí pode ser um ponto forte, viu, Lilian? Isso aí pode ser um ponto forte, justamente pela dificuldade que nem ele falou, que é a questão da valorização, né? Eu tenho um estilo de buscar proximidade com o cliente, né? Mas essa é uma proximidade de eu estar ali justamente para servir ele. Mas isso daí é lógico, que querendo ou não, sem perder esse feeling de que a gente é uma empresa, mas que a gente age com o cliente de uma forma diferente, né? Lá a gente tem, na mentoria a gente tem duas aulas, né, falando sobre venda. O Paulo, ele até citou um ponto que isso daí é a cereja do bolo lá, mas a gente não vai falar sobre isso daqui, é só quem está dentro que a gente explica direitinho, que é um ponto justamente ligado com o que o alemão estava falando. Você pode tirar muito, assim, um proveito positivo, né, dessa proximidade com o cliente. Isso daí é bem bacana, assim. A gente aplica muito isso aqui na TAG. Eu procuro saber, ter muita informação. Quando o cliente fala assim, eu vou viajar com o carro, aí eu, já anoto aquilo ali, aí quando a gente entrega o carro, ele faz a viagem, quando volta, tipo 1, 2 semanas depois, eu mando mensagem aí, como é que foi a viagem? Foi tudo tranquilo? Deu tudo certo? Pô, tudo certo. Aí depois a gente pergunta sobre o carro. Com o carro, tá tudo em ordem, tudo certinho. Isso daí mostra o quê? Mostra o respeito, o cuidado pelo cliente, né? Então é bem bacana. Uma simples calibração do step. Uma calibração do step já é uma valorização enorme. Ninguém lembra do step. E tem que filmar ou tirar foto disso daí e mandar para o cliente. Sim. Importante. Que nem um ponto que a gente estava nos comentários ali falando antes. Acontece bastante assim do cliente chegar na oficina e procurar por ele. Se ele não tiver, às vezes ele sai para procurar uma peça específica que para ganhar agilidade tem que ser ele, para comparar uma peça. E às vezes, como o cliente conhece muito ele, já tem esse contato, eles não querem outra pessoa. A gente tem colaboradores que, né, tranquilamente pode fazer, né, esse primeiro contato com eles, mas eles não querem, eles querem saber dele. Onde que o alemão tá? Quanto tempo o alemão vai demorar? Às vezes eles não querem esperar, não querem falar com outra pessoa. Aí eu fico ali, né, tentando
oferecer um cafezinho, tentando fazer um meio de campo para que ele não saia da oficina, né? Ou então pegar e agendar, né, o serviço para que ele volte em outro momento. Pegar telefone, aí eu fico no telefone ligando para o alemão, tá? Quanto tempo vai demorar? 10 minutos, 20 minutos? Né? Só que isso também desconcentra ele, porque eu sei que ele está fazendo, né? Ele tá fazendo uma extensão da oficina, só que em outro lugar, né? Paulo, literalmente, ele joga no gol, joga no meio de campo, vai Exatamente. lá, faz gol. Hoje em dia ele tá, é verdade. E ainda senta no banco de reserva e ele ainda é torcedor dele mesmo, né? Exatamente. Teve um ponto que você falou ali, Edu, que na questão ali de quando o colaborador tá ali, tá fazendo um serviço, tu tá vendo ali, poxa, o cara já fez 2, 3 vezes, não pegou a mãe ainda daquilo ali, daqui a pouquinho eu olho, me dá nos nervos, eu vou lhe dar, me dá aqui que eu vou fazer, entendeu? Eu tiro da mão do, sabe? Então isso foi uma das coisas que eu anotei aqui, tá anotado aqui, né, para eu começar a cobrar deles, né, tipo, tentar não ver, né, passar assim, né, passar tentando não ver resolve o problema, entendeu? Só que muitas vezes aqui com a gente, o pessoal quer prazo, a gente trabalha muito em cima de prazo, então ela também me cobra bastante prazo, o cliente quer largar de manhã, quer pegar no fim da tarde, como a gente mora próximo a Porto Alegre, o cliente mora numa cidade vizinha, então o cliente tem que se deslocar da nossa cidade para ir até a capital, né, até o centro de Porto Alegre, então ou gente que trabalha na região, nas outras regiões, cliente que trabalha com vendas, né? Fazendo porta a porta e depende daquele carro para trabalhar, então o cara não tem tempo de parar, às vezes o cara quer largar de manhã e quer pegar o carro de tarde, não interessa do jeito que tá, entendeu? Então a gente trabalha muito com prazo, às vezes tu não tem muito prazo para fazer certo tipo de serviço, e às vezes uma simples troca de óleo que tu vai fazer. O cliente, mas é só trocar o óleo. Hoje eu já estou freando mais isso, não estou botando, tu marcou horário. Espera aí que mutou aí. Agora aí voltou. Às vezes uma simples troca de óleo, eu boto o carro do cara para dentro da oficina e eu já pego um bujão espanado, vou tirar o protetor de cárter do cara, quebra um parafuso. Entendeu? Daí tu já vai ter que perder um tempo ali para tirar aquele parafuso para botar o protetor de cárter de volta do cara, ou tu pega já um cárter desses de alumínio que já está espanado a rosca lá e os caras já deram uma tapeada. Então, e era só uma simples troca de óleo. E vira numa dor de cabeça que eu fico uma manhã inteira envolvido naquilo ali. Entendi. Pois é, que nem essas pessoas que às vezes quer tudo acelerado. Aí vizinho de vocês, tem funileiro que ele faz serviço também de pegar o carro de manhã e entrega no fim do dia, quando bate o carro? Olha, eu vou te dizer que tem uns caras aí que trabalham assim também, cara. Tem cara aí, ó, eu tenho um cara aqui que ele mora, eu moro próximo aonde era o meu prédio, ali a minha oficina. E eu aluguei para um rapaz que o cara trabalha muito bem, um excelente profissional também, só que ele também tá meio desordenado na função dele. Mas ele é um cara que se eu sair com o celular ali na rua, a gente enxerga e ele deve estar trabalhando nessa hora. Vixe. Sextou literalmente, hein? Literalmente, às vezes é sábado de noite, eu olho daqui, às vezes eu olho lá para cima, né, que eu moro um pouco mais abaixo, assim, da onde era a minha oficina, e eu olho e comento com ela, digo, poxa, o Alexandre ainda tá metendo ficha lá, né, então cara que trabalha. Ruim, vai ajudar ele lá. Não é nada, é brincadeira. Pô, meu, muito bacana fazer um bate-papo com vocês aí. Que legal, assim, meu, Deus está dando uma oportunidade muito grande, assim, da gente conversar, né, com o pessoal do Brasil inteiro. A gente já teve aluno, até ele entrou aqui na live hoje, o Mark, lá de Manaus, mano, lá de cima, né, de repente a gente encontra com vocês lá no Sul, mas assim, tudo para vocês terem uma oficina com excelência, dá para vocês, eu vou utilizar esse termo, né, disciplinar o cliente, né, para que ele entenda que você precisa do tempo certo para executar o serviço com excelência, com cuidado, né, com preço justo, dá para trabalhar tudo isso daí. Né, eu entendo perfeitamente, tanto que assim, eu tô aqui, a minha oficina, ela é divisa São Paulo com Osasco, muito próximo, tanto que eu moro em São Paulo, mas é muito próximo.
E assim, praticamente, eu acho que 80% dos meus clientes não são dali de próximo da Tagma. A gente consegue trabalhar justamente, assim, às vezes para fazer uma revisão simples, né? O valor é um valor um pouco, porque nem a Q3 que eu... Ah, não, eu não coloquei, não. O que eu coloquei foi a Mercedes. A Mercedes, para fazer a solução de uma revisão, mais a troca do compressor, que é jogo rápido, que a gente já tinha dado o diagnóstico do carro. O carro ficou 2 dias lá, mas assim, saiu com excelência e o valor cobrado para ter o tempo para ficar esses 2 dias na oficina. Né? Não é assim, a gente demorar e não... Não, é cobrado o valor para estar lá, tanto que graças a Deus a gente vem batendo, né, as metas aí. É que a gente tem uma meta mínima, meta máxima, a gente sempre está conseguindo chegar acima da meta máxima de faturamento com a margem de lucratividade boa. Né? Ô Lilian, você tem o controle dos números, tudo certinho, do faturamento de vocês aí? Sim. Tem? Ah, então legal. Isso já é muito bom já. Você consegue enxergar e você passa pro alemão, às vezes, as mudanças que precisam ser feitas? Então isso a gente tá numa constante evolução, assim. Até teve coisas que ele viu ao decorrer das suas lives que ele tem me colocado agora. Eu acho importante. Que nem, devido à correria, é uma coisa que eu cobro ele, precisa sentar mais aqui comigo para a gente conversar, a gente fazer uma reunião entre nós dois também, né? No final da semana, ou até no final do dia, 10 minutinhos para a gente, né, rever aqueles pontos que passaram durante o dia. E aí, agora, depois das lives, parece que ele não estava acreditando em mim e ele está acreditando em ti. Eu falei para ele hoje isso. Pô, eu falei várias vezes algumas coisas que eu também tenho acompanhado a live, que eu falo para ele assim, viu o que eu te falei? E aí agora ele tem... Parece que agora ele tá dando ouvidos. Já vou ensinar uma técnica também. Quando você for sentar com a Lilian para conversar, você coloca o telefone com a cara virada para baixo, longe do alcance do braço, tá? Porque as primeiras vezes que eu sentava com a Roberta era assim, ela falava comigo e eu no telefone, né? Aí eu falei, não, mas quer ter o orçamento lá. Aí até a hora que eu falei assim, eu tô fazendo errado, né? Aí eu simplesmente pegava, quando eu vou sentar com ela, que a gente faz essas reuniões, eu viro o telefone com a carinha para baixo, sento e sou totalmente voltado ali para ouvir as informações que ela precisa passar. E aí são passadas ali, a gente vai... É mais ou menos isso, né? Mas a gente vai... Mas hoje... ele tá falando de vocês aí, ó. Que no caso aí, a Lilian fala... A Lilian é o santo de casa, ó. É verdade. Mas aí, às vezes, a gente acaba... Edu, tu não vai acreditar que, às vezes, eu levo 2 dias para responder o WhatsApp. O teu WhatsApp, né? Levo 2 dias, tem coisas assim que às vezes eu vou olhando e eu tô tão sobrecarregado, às vezes eu evito de eu olhar o meu telefone. Vixe. Porque eu tô sobrecarregado, então tem muita coisa, eu olho, pego ali o que é importante ou o que eu preciso, ou é um contato de um fornecedor, ou é um auxílio de um outro amigo, porque aqui a gente tem 3, 4 oficinas que a gente se apoia, que os caras também são meio desorganizados, mas aí a gente troca ideias um com o outro. Um tá com problema, me liga, cara, tô com problema assim, assim, assado, me dá uma força, ou eu tô com problema, ligo pro cara, tô com problema aqui, me dá uma força. Então, e muitas conversas eu passo e rolo e deixo para baixo, porque eu tenho certeza que se eu abrir, esse é o meu ponto. Se eu abrir e entrar numa conversa, eu vou entrar naquela conversa contigo e a gente vai até o final para a gente poder resolver aquilo ali. E aquilo que já foi iniciado lá atrás vai ficar para trás. E eu já vou dar mais importância para aquilo que está acontecendo naquele momento. Então, eu venho trabalhando isso aí. Estou trabalhando e o mais importante, eu quero a mudança, né? Ela também quer a mudança, a gente quer a mudança. A gente tem um negócio, a gente não botou um negócio para falir, a gente botou um negócio para prosperar. Então, é isso que a gente quer empregar, quer ajudar outras pessoas a trabalhar, a fazer a coisa certa, né? Então, esse é a nossa meta, né? É ter um negócio próspero, né? E vai acontecer, né?
Deus é Deus de prosperidade, com não é Deus certeza. de escassez, não. Isso aí. Hoje até teve um momento que a gente saiu no intervalo hoje do almoço, que eu estava envolvido dentro da oficina e fez uns dias muito frio aqui. Quando tem dias muito frio, o dia fica cinzento, assim, não tem aquele sol e tal, assim. Então, quando eu saí de dentro da oficina, eu botei a cara para a rua, olhei aquele céu azulzinho, as nuvens branquinhas, aquele sol brilhando assim para nós, né? Aí eu peguei e ainda comentei com ela, né? Digo, poxa, é exatamente isso aí, né? A gente olha para trás, a gente parou, a gente olhou para nossa oficina, né? A gente entrou do outro lado da faixa, assim, a gente sentou dentro do carro e eu convidei ela, né? Digo, Lília, olha para nossa oficina, né? Olha o tamanho da oficina ali, olha o tamanho do nosso negócio. Então, acho que a gente tem que dar importância, dar valor já para o que tem, né? Que às vezes a gente também fica focado em querer mais, mas de repente tu não tá dando valor para aquilo que tu já tem, né? Realmente, né? Exatamente isso. Exatamente É isso dessa aí. forma. É que nem eu falo, é o ritual que às vezes eu vou lá do outro lado da oficina, fico olhando assim, eu falo, caramba, olha onde Deus nos trouxe, né? É verdade. Daí, assim, teve um ponto assim, que eu fiquei falando com ela assim, que do outro lado da faixa tem um outro espaço lá, né? Que a nossa oficina é bem onde cruza a RS 040. Então, é uma avenida de bastante fluxo, bastante movimento. Então, do outro lado tem um espaço assim que eu vinha almejando em botar uma loja, botar uma autopeça do outro lado, né? Para fazer um casamento aí, né? Com a venda de peça mais a oficina, juntar um mais um, né? E ela vinha falando para mim, não, mas não é o momento, não vamos fazer isso agora, porque se a oficina a gente já está enfrentando problema na oficina, tu imagina se a gente abrir. E realmente, hoje eu paro e penso, talvez de repente se ela me dá um empurrão e a gente vai, e quando vê tu tá numa bola de neve, tu não consegue resolver uma coisa e tá com outro problema na tua mão. A Lilian é a Roberta todinha, Paulo. Sério? Então, assim, Me ajuda! Então, assim, muita coisa ela é meu freio também, né? Porque... E muita coisa também eu freio ela. Então, assim, e outra coisa, outro ponto também que eu queria ressaltar aqui contigo, que a nossa oficina, ela é uma oficina, ela vem familiar, tá? Então, eu tô na terceira geração da oficina mecânica. Meu avô foi mecânico, meu pai, e passou do meu pai, passou para mim, entendeu? Então, a gente está na terceira geração. Na verdade, a história da nossa oficina já tem 58 anos. Caramba, que legal, hein? É da hora. Então é por isso que a gente tem um conhecimento na nossa cidade, eu já tenho um conhecimento, já tenho um nome já em cima disso. Então é bacana essa questão assim, né? Mas só que não basta só tu ser conhecido, né? Porque tu tem que ser procurado por ser o melhor, né, cara? Eu acho que tu não tá ali para fazer barato para ninguém, tudo tem um preço, qualquer serviço tu for procurar um pedreiro para fazer um serviço na tua casa, tu vai ter um pedreiro de má qualidade, tu vai ter um pedreiro bom, tu tem eletricista bom, tem eletricista ruim. Então, é isso que está acontecendo. E a oficina tem aos montes. Se entrar para dentro do bairro, na própria avenida mesmo, a gente vê que tem um monte de oficina mecânica. Então, outra coisa que eu comecei a notar também, depois de uma conversa que tu teve com outro rapaz ali, que eu não me lembro o nome dele, que volume não quer dizer nada, né? Tu olhar para dentro da oficina do cara e olhar e ver que o cara tá com 60, 70 carros dentro da oficina dele, aquilo ali não quer dizer nada. Aquilo ali quer dizer que ele tem um punhado de problema na mão dele e de repente ele não tá conseguindo resolver nenhum nem outro, né? Então a gente vem focando nisso agora, né? Botar os carros para dentro que a gente vê que vai dar um retorno, vai dar um lucro bom para a empresa e procurar e deixar um pouco os abacaxi, que a gente diz que tem uns abacaxi aqui na volta, né? Deixar os abacaxi mais de lado, né? Dar mais importância para aqueles que a gente sabe que vai ter retorno. Né? O Alemão, eu achei legal um negócio que você falou, e assim, é um grande aprendizado que eu tive, né? O sucesso de ontem não garante o sucesso de hoje, né? Então, assim, por isso que a gente tem que estar se renovando, se reestruturando, estudando e mudando a mentalidade, porque, assim, querendo ou não, graças a Deus que vocês vêm, né, de uma tradição, mas, assim, o cliente de ontem, né, cliente de 10 anos atrás é diferente do cliente de 5 anos, que é diferente do cliente de hoje. Né? E se a gente não acompanhar esse ritmo aí, né, aí dificilmente a gente consegue atingir. Mas vale muito a pena a gente fazer essa reestruturação. Você vê, né,
A gente vem aí, ó, por exemplo, eu tenho 12 anos, né, de oficina, assim, os resultados do tempo que a gente tem, eu considero rápido. Aí a gente já tem o Paulo. Paulo tem 3 anos, meu. E assim, ele já entrou num ritmo que, graças a Deus, quando ele entrou para a mentoria, tanto que tem algumas coisas que ele chegou a comentar, vou até tomar a liberdade de estar falando. Aí teve um dia que ele fez um comentário, eu falei, Paulo, velho, olha a crescente que você ainda tá metendo propulsão no avião, você ainda tá jogando, você tá queimando gasolina para subir, mas assim, a sua subida você já tá subindo com sucesso já. E outra, você tá com 3 anos, velho. Aí ele, puta mesmo, né, e tal, não sei o que. Então, daqui a pouco ele vai chegar, aí vai ser a hora de colher os frutos. Mas ele já tomou as decisões certas no início para já atingir o sucesso com um tempo mais curto, né? Não criando um atalho, não. Ele está utilizando das ferramentas necessárias para ele já entrar no caminho certo antes do Eduardo, que levou ali 7, 8 anos, né? Porque de 4 anos para cá que a gente vem tendo resultado. Então, assim, você vê que assim, o tempo está passando, mas se a gente não se atualizar, não tem jeito. Olha, até o Mate colocou aí. É igual o scanner. É igual. É igual o scanner. Se a gente não atualizar. O que acontece muito. O Edu sabe o jeito que eu converso muito com ele, né? Eu não consigo ficar parado no tempo. Então, tipo, eu almejava o Autel 909. Aí o Autel ele me atende muito bem. Só que aí eu fui pro treinamento BMW e vi que tinha um software original. Já fui e comprei o software. E só que isso é interessante. Quando eu uso o software original, a mão de obra minha é mais cara. Então, eu consigo trazer dinheiro com essas estratégias que eu tomo. Então, tipo, e é um reflexo. Se eu tô com o software da BMW original, o meu diagnóstico é mais rápido e mais caro. É o contrário. Então, eu ganho mais dinheiro com menos tempo. Então, eu fico sempre na constante evolução. Então, eu não consigo ficar assim, parado, né? Eu fico 24 horas pensando em uma forma de melhorar o processo e diminuir o tempo de cada carro lá dentro. Também não é para fazer correria, fazer o máximo possível dentro dos parâmetros do tempo que o cliente pagou, né? Na verdade, ele está te pagando um tempo para você ficar no carro dele. Nada mais justo de você ficar aquele tempo no carro dele, né? Então a gente pensa muito em transparência também, que isso gera valor. Né? Então é um reflexo, assim. Eu lido isso como tudo é fator positivo. Tudo fator positivo. E quando o cliente sente que você é um cara organizado, ele sente vontade de pagar aquele valor que você está propondo, porque ele sabe que o resultado é satisfatório, né? Às vezes eu não falo nem satisfatório, além da satisfação. Às vezes você lava um carro, às vezes você dá uma cortesia, às vezes você dá uma higienização, mas está tudo dentro do custo, né? E na cabeça dele fala, nossa, o cara me deu uma lavada, cara, deve ter ficado fora do orçamento. Não estava fora do orçamento, já estava no custo, né? Então, isso daí são estratégias, eu gosto de tratar muito com estratégias. E só ressaltando, Alemão, assim, você tem uma puta ferramenta na mão. Se os clientes querem falar com você, fica na oficina o dia inteiro, chefe. Põe outras pessoas para fazer outras coisas, porque o cliente quer falar com você, ele quer falar com você. Tem cliente, eu vou te falar uma história que eu sempre conto pro Edu. Tem um cara que tem uma transportadora de caminhão. Ele deve ter uns 120 caminhão aqui. Se ele me vê na oficina, debaixo de um carro, ele me chama para tomar um café e eu tô sabendo que essa pecada vai vir. Toda vez que ele vê eu fazendo outro serviço, ele fala, Paulo, eu já te falei, cara, o cliente quer falar com você. Quando eu venho aqui, eu quero falar com você. Eu quero gastar dinheiro com você. Então, tipo, eu escuto o cara. E o cara é um empresário de sucesso. Por que eu não vou escutar ele? Entendeu? Delegar funções, né, Paulo?
delegar, igual tem o Marcelinho tá na live aí. É um menino que ele é mecânico, só que eu tô ensinando ele a comprar a peça. Fala, caramba, mano, tem nada a ver. Só que ele tá tendo a dificuldade que é normal, só que eu tô instruindo ele a comprar a peça, por quê? Essa semana mesmo eu tive alguns problemas que eu fiquei muito pouco na oficina. E a oficina rodou. A oficina rodou normal, com o pessoal rodando. Às vezes acontecia alguns impasses, mas os meninos se viraram. Então, tipo, isso eu fiquei muito feliz, né? Porque rodou e o Marcelino conseguiu comprar as peças e o negócio foi fluindo. Então, você tem que pensar certinho de ficar mais na oficina, porque vai te trazer mais resultado, cara. Com certeza, com certeza. Mas isso é a questão que o Edu falou, né? Que é uma coisa automático do cérebro da pessoa, eu acho, porque o que acontece? Ó, eu entrei num círculo vicioso onde eu quero, que nem o Edu falou, eu sou atacante, eu sou meio campo, eu sou lateral direito, eu sou lateral esquerdo, então eu estou em tudo que é ponta, né? Quero estar em tudo que é ponta, quero resolver tudo que é problema, né? E realmente não é por esse lado, né? Eu acho que a gente tem que deixar mais o barco andar, né? Realmente deixar a coisa fluir para ver o que vai te servir e o que não vai te servir, né? Porque a minha decisão dessa semana em diante realmente é isso, né? De eu traçar uma meta, tô botando tudo na balança, a gente está num processo de digerir tudo que está acontecendo, né? Para a gente ver, não, isso aqui está servindo, isso aqui não está servindo, o que não está servindo, vamos tira para fora, vamos ir se virando, vamos botar, se tiver que botar gente nova, vamos botar, se tem que treinar, vamos treinar, né? A gente está tentando dar uma virada de chave assim, justamente agora que já é um período que já virou mês, então é um período bom, né? Da gente começar uma meta nova para quando chegar no próximo mês a gente ver o resultado que deu dessa tomada de chave. Então a Lilian também foi uma pessoa também que ela abraçou essa causa junto comigo. Ela trabalhava num ramo totalmente diferente do que a oficina. Ela sempre trabalhou com números, mas nunca trabalhou com oficina. Então ela saiu de uma área dela que ela trabalhava, que ela não estava acostumada, e de repente larguei ela no meio da oficina, onde é milhões de peças, milhões de defeitos, são lidar no cara a cara com o cliente, ela nunca lidou cara a cara com o cliente, então uma das reclamações dela é aquilo, o cliente chega lá, eu não estou, o cliente vira num leão, e quando eu chego, estou entrando na porta da oficina, o cliente me vê, o cliente vira um gatinho, né, porque de repente eles chegam lá, dão um esporro neles, né? Não, mas não sei o que aconteceu aqui no meu carro não está pronto ainda, o que aconteceu? Eu queria levar o meu carro embora. E daí, de repente, eu chego, boto o pé dentro da oficina, o cliente me acabou de dar um xingão neles. E daqui a pouco eu boto o pé na oficina deles olhar assim e dizer assim, digo, não, o que aconteceu, alemão? Digo, deu uma atrasada aí, o motoboy deu problema, não veio a pesca. Não, tranquilo, então pode ficar aí com o carro aí, não tem problema. E realmente é isso que acontece, né? Realmente é isso que acontece, né? Porque daí tu não tá ali, né? Então, as pessoas veem respeito, eles querem falar com o dono da oficina, eles não querem falar com um funcionário mais que nem, às vezes, uma das coisas que eu venho cobrado dela também, é se eu digo, tu tem que te impor também, né? Bota tua cara também, entendeu? Mostra pra, né? Mostra pra eles também que... O que eu falo, isso é o tempo. Eu falo pros meninos. Isso é o tempo. O que acontece é o seguinte, responsabilidade para ela. O que eu vejo é o seguinte, isso aqui eu acho que o Edu também pode concordar, senão ele discorda. O cliente compra conhecimento. Se você tiver um cara que fala muito bem, se o cara fala e traz uma segurança muito boa, ele não vai querer falar com você mais. Ele vai querer falar com o cara. Então eu falo para os meninos, o Marcelino tá na live aí, eu falo para eles, estudem todos os assuntos possíveis, porque na hora que o cliente vir, vamos supor, o cliente chegou e quer falar de um assunto, e aí uma pessoa vai e atende ele e fala e dialoga, cria um diálogo muito rico com ele de informação. Na hora que você chegar, alemão, ele não vai querer falar com você. Ele já conseguiu esclarecer todas as dúvidas com a outra pessoa. Só vai falar, alemão, vou deixar o carro aí, beleza? Depois eu busco. Então, o que está acontecendo é que, tipo assim, o conhecimento que você tem, ele é muito rico.
então as pessoas vão atrás de você. Só que se o pessoal que da sua equipe começar a treinar, começar a falar da mesma forma que o cliente quer escutar, e isso vai mudar. Isso aí, tenho certeza disso daí para você. Então, eu concordo com o Paulo, por isso que eu falei que você não pode jogar essa responsabilidade para ela ou para os colaboradores. É necessário primeiro estudar, ganhar o conhecimento. Eu, quando eu era colaborador, eu tinha uma diferença em relação aos outros. Eu não trabalhava sujo, eu trabalhava de luva. Então, quando os clientes chegavam, que eles queriam só falar com o dono da oficina, mas quando eles viam eu trabalhando e a forma como o dono da oficina falava de mim, né, me elogiava, aí os clientes começaram a fazer o quê? Quando ele não estava, eles já vinham direto em mim. Mas por quê? É o que o Paulo falou. Eu tinha o conhecimento, eu sabia conversar com o cliente, né? E outra, o dono da oficina deu o aval para mim. Ele me elogiava. Então o cliente falou, opa, então é com esse eu posso falar quando ele não estiver. Mas é uma construção, mas não pode delegar essa responsabilidade para ela. Isso daí vai ser algo que vai ser com o tempo. Da mesma maneira que ela vestiu a camisa e comprou para auxiliar você, se ela trabalhar essa parte gradativamente, não é da noite para o dia, gradativamente, isso vai acontecer. Isso que você falou que é se impor, né? Não basta só se impor, você tem que convencer o cliente, né? A gente não vive a era da imposição mais, né? A gente vive a era do convencimento, que foi legal, o que o Paulo falou. Você ter o conhecimento, o cliente compra o conhecimento. O fato de você ter o conhecimento gera o convencimento. Ó, vamos inverter o papel, só para você ver como que as coisas é ruim. Vamos inverter. Tá vendo? Ó, vou inverter o papel só para você sentir. É isso? Exato. Se chegar uma pessoa falar para você de números, e aí a sua esposa pega e começa a conversar junto, vocês dois junto, e ela começar a falar do assunto mais do que você, automaticamente você já está excluído. Entendeu? A pessoa vai dar atenção para ela. Com certeza. Então, tipo, isso daí, cara, é normal. Isso daí é tipo... Só o que eu faço na empresa? Eu tento entender todos os setores. Todos os setores estão na minha cabeça. Tudo que está na TSI está na minha cabeça. Só que eu não faço tudo. Eu estou colocando a minha esposa para fazer uma parte. Ainda ela não trabalha comigo, mas a partir do ano que vem ela já vai trabalhar comigo. Tem o Marcelino que trabalha em peças. Tem a recepcionista. Tem os parceiros mecânicos. Então, tipo, tudo está na minha cabeça. Porém, eu não faço tudo. Entendeu? Eu tento passar para eles o que eu sei para poder todo mundo trabalhar em sincronismo, entendeu? Mas é o que eu te falei. Se chegar uma pessoa para falar de administrativo, eu te dou 3 minutos, você já está excluído da conversa. E ela vai permanecer. E é exatamente ao contrário. Tecnicamente, você vai falar melhor porque você tem uma base melhor. Tem o conhecimento, né? Tem o conhecimento. Aí a Lilian vai falar assim, vai alemão, fala alguma coisa aí ele vai... Eu confesso para vocês que eu tenho o costume de dizer para elas, às vezes, quando tem algum carro que já tem um histórico, que já é cliente nosso, eu tenho o costume de dizer para ela, bota a placa, já bota a placa lá, ver qual foi o último serviço que foi feito desse carro aqui, né? E eu confesso que se eu ir lá, eu não consigo já entrar de cara no sistema, que alguma coisa já tranca, já não... Entendeu? Então é uma coisa que eu cobro rápido dela, né? Pô, já viu a placa lá daquele carro para mim? Então realmente é isso, é exatamente isso aí. É entendimento, né? Todo mundo se entender, né, dentro da empresa. Todo mundo tem que fazer parte. Isso daí. Fazer parte, tem que estar todo mundo na mesma batida, né? Exatamente. Mas eu tô com a minha equipe lá, a minha equipe também, eu tenho uma equipe boa de trabalho lá, mas o que acontece? Eu sinto que os caras, às vezes, não estão ali, estão de corpo presente, mas a cabeça não tá ali, né? Então isso me incomoda bastante, né? De ver que, poxa, realmente é dali, né? Que tu tá ganhando tua grana, teu sustento, enfim, tudo que tu tem tá saindo dali, né? E a pessoa
não tá ali de corpo presente, mas está com a cabeça em outro lugar, né? Não está dando atenção, a devida atenção que precisa para aquilo ali, né? Mas pode ser também que seja o que a gente falou hoje na live, né? O fato de você, né, atropelar muito, você acha que a cabeça deles está voando, mas na verdade às vezes você tomou muito à frente, né? E aí tira a confiança deles, né? Não, mas vai dar tudo certo. Muito bem. Começar a soltar mais, né? Começar a soltar mais a galera para deixar ver eles se quebrar um pouco, né? Deixar ver como é que não, rola, se né? quebrar não, meu. Se quebrar não. Ó as palavras. Não fala essas coisas não que dá azar. É assim, deixa eles executarem com excelência, que eu sei que eles são capacitados para isso. Claro, com certeza. Aí, tá vendo? Já mudou. Muito bem. Bora pro descanso. Muito obrigado aí por vocês participarem, por vocês acompanharem, né? Se tiver depois alguma dúvida aí. Ô Paulo, quanto dá pra gente cobrar deles aí pela mentoria ao vivo aí, né? Pra gente passar o número do Pix aí pra eles aí. É brincadeira. Vamos fazer... Ô, Edu, vamos fazer diferente? Eu vou cobrar por participação de produtividade a partir dessa live. Aí eu quero participação. Hein? Aí, eu vou tá deixar, eu vou deixar aberto. Não, fechou. Lilian, Alemão, muito obrigado aí. Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu que agradeço aí. A gente vai vir estar conversando mais aí. O herdeiro ali. Não, e com o herdeiro da oficina. Aí, ó, tá certo. Esse daí já vai vir muito melhor já. Sim. Quarta geração. Com certeza, com certeza. Exatamente. Então, fechou. Show de bola. Valeu, Edu. Obrigadão por tudo, viu, cara? Deus abençoe. Valeu, Paulo. Valeu todo mundo. Ó, o pessoal do Face aqui não tá, do Face e do YouTube não estão vendo vocês, mas assim, eles ficaram aqui, tá só ouvindo o áudio. Então, deve ter trazido aí bastante informação para eles também aí, em meio a tudo que muitos donos de oficina vêm passando. Certo? Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Aqueles que não assistiram a terceira aula, não assiste hoje não, que agora você já obteve muita informação. Deixa para assistir amanhã de manhã. E qualquer dúvida é só mandar uma mensagem para nós aí. Valeu? Valeu, Edu. Obrigadão. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.